Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha pra Poesia, nessa série em que eu, Fernando Morato, tô tentando me debruçar sobre as obras de poetas mulheres. Alguns dos últimos vídeos estavam um pouco depressivos quase, porque estávamos insistindo na questão de como o olhar masculino acaba sendo impositivo, acaba sendo pesado sobre a identidade, sobre a autoimagem da mulher. E agora estou encaminhando para algumas coisas diferentes. E claro, essa mulher fantástica que foi a Hilda Hilst vai virar de ponta cabeça as expectativas, a tentativa de subordinação de olhares que venham de fora. Ela, assim como a Dalgisa Neri, foi uma mulher belíssima, foi uma mulher que encantou muitos homens, que seduziu a muita gente, que chamou atenção pelo físico. E aí, claro, sempre tem as dificuldades enormes de ser respeitada intelectual e poeticamente, mas ela superou tudo isso, passou por uma série de vicissitudes e encontrou principalmente uma voz muito particular, uma voz muito dela, que merece toda a nossa atenção e que, claro, é uma voz que vai tematizar a sua própria identidade. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. A Hilda Hilst se tornou, depois de um tempo em que ela ficou em certo ostracismo. Aqui um depoimento pessoal. Eu estava na faculdade quando alguns colegas descobriram que a Hilda Hilst morava perto da faculdade em que a gente estudava, a Unicamp, e aí trouxeram ela bastantes vezes para conversar com os alunos, para falar sobre sua obra. Ela, nesse momento, vivia de uma maneira muito amargurada, porque o seu nome tinha caído um pouco no ocaso, tinha sido esquecido, e ela não aceitava uma coisa dessas. Ela era muito ressentida desse esquecimento, desse silenciamento ao qual ela se sentia subordinada, e queria o máximo possível abrir para mais coisas. E é interessante porque esse poema que eu quero ler, ele vem justamente nesse momento do suposto silenciamento, do suposto ostracismo em que ela vivia. Os livros, isso é um fato, foram publicados em editoras pequenas, com tiragens bastante reduzidas, muito bem cuidadas, mas ao mesmo tempo de alcance bastante restrito. E isso fazia, claro, com que os poemas que ela estava escrevendo nesses últimos anos fossem menos impactantes do que outras coisas que ela tinha feito antes. Esse é o caso do livro Cantares de Perda e Predileção, que saiu pela editora Massa Ono em 1983. Nos anos 90, quando eu cheguei a ver a Hilda Hilst pessoalmente, ela tinha muita birra com o Massa Ono e ficava incomodada, achava que ele não distribuía os livros, mas, de novo, era esse problema, as tiragens muito pequenas. Apesar disso, então, ela tinha essa voz muito presente, que eu aqui vou trazer no poema de encerramento do livro, onde se faz o balanço dos
poemas que vieram anteriormente. São 70 poemas, este é o 70º poema do livro. Poeira, cinzas, ainda assim, amorosa de ti, hei de ser eu inteira. Vazio o espaço que me contornava, hei de estar ali, como se um rio corresse seu corpo de corredor e só tu o visses. Corpo do rio? Sou esse. Fiandeira de versos, te legarei um tecido de poemas, um rútilo amarelo te aquecendo. Amorosa de ti, vida é o meu nome, e poeta, sem morte no sobrenome. É um poema todo afirmativo, apesar de ser um poema final, que fala da poeira, das cinzas, e claro, aqui estão ecoando os temas clássicos, os tópicos da fugacidade da vida. Lembra-te que és pó e aos pó voltarás, ou o poema famoso do Gregório de Mato, não esperes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Pó, poeira, cinza, mas ainda assim amorosa de ti. A definição é dada não pelo que veio de fora, mas pelo movimento que vem de dentro. É o sentimento que coloca esse eu no mundo. Um eu que, sim, se identifica, se define relacionalmente com um outro, um tu, mas se relaciona não de forma submissa, e sim de forma afirmativa, de forma impositiva. Não é o tu que me define, sou eu, o meu amor que me define. E isso é eu estar inteira com a clara enunciação do eu feminino, da identificação feminina. O feminino se coloca através, se assume, se define a partir de um sentimento que ela própria controla. Veja que é uma imagem de paixão, mas é uma imagem que não é da paixão de ser arrastada, é a paixão que eu conduzo, que eu domo. E o espaço que estava ao redor de mim, ele se converte nessa imagem do rio que corre, o rio corredor, o rio que vai arrastando, mas de uma maneira muito palpável, porque é um corpo rio, um corpo que, de novo, não se mistura com imagens que vieram antes de um amor que se coloca de maneira claramente física, claramente carnal, mas esse corpo rio, então, reforça o lugar do eu feminino que se define de maneira assertiva. Você viu esse corpo? Sou eu. O eu não se define pelo olhar do outro, o eu se afirma. O outro pode ter visto, pode não ter visto, mas esse sou eu, que é, de novo, identificada com a poesia. Então, as coisas estão se sobrepondo. A visão do outro, mas que sou eu quem define, o sentimento, e a escrita, tecedeira de versos. Sou uma mulher que se define através do sentimento, através da força, do olhar do outro, do me colocar no olhar do outro, não do olhar do outro que me coloca em algum lugar. Sou eu quem me coloca, e eu escrevo, eu teço versos. Versos para ti, com um rútilo amarelo. Essa imagem é linda, o rútilo amarelo, a imagem do girassol, a imagem da flor vital, o rútilo amarelo. Sou eu quem faço para ti e eu te aqueço. Olha só como em todos os aspectos aqui, esse eu feminino é um eu que controla a situação. Aqui a gente já está num momento muito diferente. Os anos 1980
80. Estamos longe daquelas imagens que a gente viu da Francisca Júlia no finzinho do século XIX, da Alda Lara nos anos 50. A gente está aqui encontrando uma mulher que se define de maneira muito mais autônoma dentro do mundo. E essa autonomia se expande para todos os elementos porque ela vira vida, sem morte no sobrenome, sem nenhum elemento de constrição, sem nenhum elemento de finitude, mesmo reconhecendo, e aqui fecha-se um ciclo, porque o poema começa com a poeira e as cinzas e termina falando da morte, mas falando de novo do que mesmo com poeira, cinzas, não é a morte que me define, sou eu que me defino. Sou eu através do meu sentimento, através da minha poesia. E é interessante agora, misturando os elementos biográficos com os elementos textuais, que a Hilda Hilst fosse tão amargurada com a não distribuição dos poemas dela, dos livros dela, porque justamente, veja, esse eu se define através de quê? Através das palavras, da atitude do sentimento, mas sentimento que se constrói e que se realiza através da poesia, das palavras. Essa postura de afirmação na vida se configura, não é de qualquer modo, não é numa vida exterior, mas é uma vida interior aos próprios versos. E quando os versos não são divulgados, aí é a própria vida que está sendo negada e a sua própria feminilidade que estava sendo alijada da figura tão poderosa que era essa Hilda Hilst.